A empresa é um circo e o circo também é uma empresa. Bom, essas duas coisas, ou instituições, têm muito a ver e quem vai explicar isso para a gente é o Jefferson Leonardo, administrador de empresas, professor universitário e palestrante. Palestras por esse Brasil afora. Boa noite e bem-vindo ao Estúdio 36. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando com vocês. A empresa é um circo? É um pouco de cuidado com isso, né? Porque chamar uma empresa de circo... Na verdade, eu faço uma correlação com o circo, porque tem toda uma história com cada artista deste circo, não é? Cada artista desse circo, ele traz para nós uma mensagem, traz para nós uma reflexão. Um exemplo do mundo corporativo, né? A contorcionista, não é? O que ela tem que fazer? Muito alongamento, muito treinamento, ela tem que ser o quê? Muito flexível, não é? E aí é que vem essa correlação do livro que eu editei agora no mês de agosto. Quem seria o palhaço na empresa? Olha, o palhaço, ele trabalha muito bem a harmonia e principalmente o clima organizacional. Muito Por bem. quê? Porque o palhaço, ele é aquele que traz a alegria para o ambiente, aquele que ri de si próprio, aquele que ri dos seus erros e ele consegue trazer esse tipo de atitude para um ambiente gostoso, saudável, um clima organizacional, e isso faz uma diferença bastante grande para o resultado de uma corporação ter um clima organizacional eficaz e muito bom e muito gostoso para a sua equipe. Faquir e engolidor de espadas não precisa, né? Não, ali nas empresas não, né? Mas alguns mágicos... O cara do financeiro, em geral, é o cara, né, que caminha sobre pregos. Exatamente. Mas, no geral, precisa muita mágica, viu? Porque, olha, o mundo corporativo, a competitividade desse mundo tá bastante forte, a velocidade das mudanças estão realmente estonteantes, então precisa de um pouquinho de mágica, viu? Bom, e esses papéis que são estanques, quer dizer, cada pessoa dentro da empresa é um ou pode ser vários? Eu acho que isso é muito na linha situacional, Túlio, porque cada profissional de hoje tem que fazer a interpretação, a leitura, a percepção. Eu até venho dizendo nas minhas palestras e nos meus encontros que nós estamos vivendo um pouquinho crises de percepções, né? As pessoas ligam um certo piloto automático e esse piloto automático vai acontecendo e a pessoa não percebe e ela, na verdade, tem que ter várias situações, vários chapéus, vamos dizer assim, vários personagens dentro de uma organização. Sem ser esquizofrênico, né? Depende do momento, não dá pra... Tudo depende do momento, ou seja, fazer valer aquele seu conhecimento, o seu aprendizado, a atuação de uma pessoa numa reunião, ela tem toda uma habilidade para uma reunião, né? Para uma sensibilização, para inspirar, para conscientizar as pessoas da sua equipe, né? Para um bom resultado, para um trabalho de equipe, já é uma outra maneira de atuação. Então ela tem que ter essa sensibilidade fina, bastante interessante para atingir o resultado. E como é que é possível desenvolver essa sensibilidade? Essa sensibilidade eu venho pregando assim, há muito tempo atrás, as empresas e as corporações trabalhavam assim, bom, vamos desenvolver, aperfeiçoar, treinar os pontos fracos das pessoas, os pontos fracos dos colaboradores, que eu não gosto de dizer pontos fracos, eu gosto de dizer pontos de melhoria, eu acho isso mais elegante, não é? Mas hoje não. Hoje eu, inclusive, participo disso, eu gosto, incentivo isso muito das empresas, nas consultorias que a gente desenvolve. Nós temos que reconhecer os pontos fortes das pessoas. O que aquilo realmente a pessoa é boa? Ela é um talento em quê? O que está no seu DNA? E é isso que nós temos que colocar a pessoa certa no lugar certo. Ela é boa em quê? Em comunicação? Vem para o estúdio, né? Vem ser um apresentador, vem ser um moderador. Então, se ela é boa em inteligência espacial, então ela vai atuar em inteligência. Se ela é boa em desenho, design, ela vai atuar em design. Em geral, a pessoa gosta de fazer aquilo em que ela é boa fazendo? Com certeza. Ou pode haver uma... Não, com certeza. Normalmente, quando a pessoa consegue entender e consegue compreender que ela tem aquele dom, que aquilo está no DNA, passa a ser prazeroso o trabalho. E isso faz muita diferença, né? A turma da geração NET, que hoje está se falando na geração NET, busca muito esse tipo de trabalho. Eles querem ter prazer naquilo que fazem. E com muito mais consciência do que da minha geração, que hoje essa geração está muito preocupada com equilíbrio, e aí vem o equilibrista, não é? Do nosso circo, com equilíbrio da vida pessoal e da vida profissional, ou seja, com a qualidade de vida e fazer aquilo que dá prazer. Eu tenho esse exemplo com o meu filho, né? O meu filho Yuri,
ele gosta muito de alpinismo e montanhismo. Está estudando veterinária porque gosta muito de animais. Nós moramos em Gramado e ele está atuando o quê? Justamente nisso, fazendo alpinismo, montanhismo com os turistas, levando para rafting, aventura, esporte de aventura. Ele está fazendo e ele está muito feliz. Isso que legal. Aí eu tenho aqui uma pseudo-confusão provocativa, assim, né? Quer dizer, que afinal de contas, quem se diverte no circo é o artista ou é a plateia que tem que se divertir? Tem que ser os dois, na minha opinião. Tem que ser os dois, porque realmente o artista ele está fazendo aquilo que ele gosta, ele se diverte, né? E o público, pelo entretenimento, ele está se divertindo também. Eu, por exemplo, eu faço palestras, é uma coisa que eu não quero deixar de fazer nunca. Por quê? Porque eu me divirto muito nas palestras. E é assim que realmente o trabalho da gente fica bom, fica prazeroso e rentável, por que não? Pois é, por que não? Não. Por que não? Isso sim, né? Sim, com certeza. Tem que ser, né? Isso faz parte do... Tem que ser. Tem que estar desse grande prazer tem que se chama estar na trabalho, inteligência, né? Tem que isso estar na inteligência e na projeção, né? Eu costumo dizer assim, uma frase minha, que nós temos que ser fã da nossa vida. O que é ser fã? Mas não é o fã com tio, né? É F-A-M, ou seja, nós temos que fazer, acontecer e merecer. Né? O fazer, por exemplo, a primeira coisa que é importante para a pessoa ter esse sucesso e ter a motivação, ela precisa desejar e querer fazer as coisas. Isso é muito importante, pois ela precisa colocar a mão na massa. Não adianta só saber fazer. Não, tem que querer fazer. Tem que querer fazer. Então ela vai colocar a mão na massa, que hoje se tem uma palavra muito utilizada, que é a tal da operática. Né? Então a operática é você colocar a mão na massa, fazer realmente as coisas acontecerem. E merecer tudo isso, né? Merecer, e esse merecimento é o resultado, é a consequência dessa dedicação, dessa persistência. Uma das coisas que eu vejo dentro das empresas e também na vida pessoal das pessoas é a questão da não celebração. Me parece que as pessoas só estão preocupadas em celebrar grandes resultados, né? Grandes eventos. Não, eu tenho incentivado nas empresas, gente, vamos celebrar, vamos se autoelogiar, por que não, se a gente faz bem, não é? Então você tem que celebrar as pequenas coisas, as grandes coisas, e isso traz a harmonia para o clima organizacional, e que é muito bom para todo mundo. É que o curioso, porque, na verdade, a evolução do processo se dá muitas vezes em cima da falha, né? Quer dizer, como é que a gente evolui? Corrigindo o que está errado. Então a atenção vai muito para isso. E muitas vezes se esquece de celebrar o que está bom, o que está certo. Exatamente, né? Para que isso funcione, tem que haver esse que é a crise, né? Muitas vezes as pessoas se mexem quando a crise efetivamente chegou. Aí que elas vão ter um processo de criatividade, de inovação, usar a sua genialidade, mas forçadamente. Né? E isso que as empresas hoje estão buscando, quer dizer, tirar desses profissionais a sua genialidade para a inovação, que é o grande diferencial do futuro das empresas, né? Ser inovador, ter um diferencial, e é isso que está se buscando tirar das pessoas, o máximo possível. Bom, tem diferenças culturais entre países e entre povos, né? No Japão, até pouco tempo, ainda é um pouco assim, a pessoa se orgulhava de dizer que ficou 18 horas na empresa e o último a sair. É a competição para ver quem é o último a sair. Né? Já num modelo um pouco mais ocidental, hoje em dia as pessoas já estão se dando conta que não é o número de horas, é o que ela faz buscando um equilíbrio maior, né, na sua vida fora da empresa. Quer dizer, tem uma fórmula mais eficaz para isso? A gente está falando do circo. O circo é a vida ou não? Olha, você sabe que essa competição eu ainda vejo nos executivos da empresa, não é? Eles dizendo para o seu diretor-presidente, para o seu superintendente, olha, essa semana eu trabalhei... Mas lá no Japão, né? Não, mas aqui mesmo, né? Então ainda tem realmente essa preocupação. Mas hoje, quando se fala do circo, né, desse contexto, nós temos que lembrar de um case, de um ícone mundial, que é o Circo de Solé. O Circo de Solé hoje é estudado pelas grandes universidades americanas, aqui no Brasil também. Para você ter uma ideia, o Circo de Solé, que é uma companhia canadense, ele multiplicou por 22 o seu faturamento nos últimos 10 anos. E juntando o quê? Arte com gestão, com competência em gestão. Então, uma empresa, respondendo a tua pergunta, é isso. Ela tem que realmente atuar com arte e isso ter a consequência de um bom resultado do negócio.
Muito bem, esse aqui é o primeiro livro, né? Está saindo o segundo já, não? O segundo eu estou escrevendo já. Já tem nome ainda? Tem. Dá para dizer ainda não? Tem, é a gestão da simplicidade. Opa! Porque eu tenho batalhado bastante, eu acho que as empresas acabaram complicando um pouquinho, sabe, as coisas. E essa complicação, eu acho que nós temos que voltar a algumas origens, e essas origens têm que ser muito mais simples. Então eu até digo que nós podemos ser sofisticadamente simples. Mas essa é uma verdade. Olha, para ser simples, especialmente na questão da comunicação, da expressão, tem que se conhecer muito o que se está dizendo, né? Muito. Simplificar é difícil muitas vezes. É muito difícil. Ser compreendido por todos os níveis da organização, falar uma linguagem que todo mundo entende. Exatamente. Eu estava lendo essa semana, numa revista de grande circulação, uma bicicleta que vai ser lançada agora este ano, ela é aquele modelo dos anos 60, né? Que não tem aquele cano no meio, aquele cano, aquela voltinha aqui, não tem cabos, porque é aquele freio freio de pedal. Pedal, mas freio de pé, ela é super sofisticada, porque ela está com um câmbio automático, que você pedala, ela muda 3 marchas, o freio. Então, o designer dela é dos anos 60. Mas a tecnologia que ela tem, quer dizer, é isso exatamente que você falou. Para essa equipe chegar nesse produto com essa simplicidade, requereu muito esforço. Mas é o que se chama do esforço em nome, que a gente fala no computador, da navegação amigável, né? Quer dizer, de tu poder navegar sem sentir, mas na verdade tem muito estudo e muita ferramenta por trás disso. Esse é o segundo livro. Estará pronto? Esse daí eu pretendo fechá-lo ainda em 2008 e está publicando no início de 2009. Quem sabe até pela própria editora desse nosso livro, que é a Quality Mark. Quality Mark. Bom, está convidado a voltar aqui antes disso, né? Muito Mas bom. Na pior das hipóteses, quando lançar o segundo livro, é nosso convidado aqui no Estúdio 36, se a agenda permitir. Não, eu sei que a agenda é... Eu faço questão. A agenda é carregada. Eu faço questão. Jefferson Leonardo, obrigado pela presença aqui no Estúdio 36. Sorte e sucesso.